Eu nunca imaginei que minha vida pudesse desmoronar de forma tão espetacular numa tarde de quinta-feira. Sentada naquela poltrona de veludo vermelho que havia escolhido com tanto carinho quando nos mudamos para aquela casa há 10 anos, eu observava a cena mais grotesca que meus olhos já presenciaram. Meu marido, Pedro, o homem com quem dividi 15 anos da minha existência, estava ali, diante de mim, com um sorriso tão largo que suas covinhas apareciam. Aquelas mesmas covinhas que me fizeram apaixonar por ele quando nos conhecemos na faculdade de Direito. Mas não era para mim que ele sorria. Era para ela. Odete, sua secretária de 23 anos, com seus cabelos loiros platinados que claramente saíam de uma caixa de tintura barata, suas unhas postiças vermelhas e seu vestido justo demais para qualquer ambiente profissional. Ela estava sentada no sofá da minha sala, na minha casa, bebendo do meu cristal francês, enquanto minha sogra, Dona Sandra, aplaudia literalmente a cena como se estivesse assistindo a uma peça de teatro. "Veja só, Beatriz", disse Pedro, pegando a caixa de veludo azul marinho que eu conhecia tão bem. Era a mesma caixa onde guardava minhas joias de família, herança da minha avó materna que havia falecido há 3 anos. Odete merece algo especial pelo excelente trabalho que tem feito na empresa. Excelente trabalho? Era assim que ele chamava agora? Eu sabia dos encontros furtivos no escritório, das mensagens de texto apagadas, dos perfumes estranhos na camisa. Mas até então, eu havia escolhido o silêncio. Escolhi preservar nossa família, nossos 2 filhos, Lucas, de 12 anos, e Sofia, de 9, que estavam na escola naquele momento, alheios ao circo montado em nossa sala de estar. Pedro abriu a caixa e retirou o colar de esmeraldas que pertencera à minha bisavó. Aquele colar havia atravessado gerações, sobrevivido a 2 guerras mundiais, cruzado o oceano quando minha família emigrou da Itália. Cada pedra verde tinha uma história. Cada elo de ouro carregava memórias de mulheres fortes que vieram antes de mim. Pedro! Minha voz saiu como um sussurro, a garganta seca como se tivesse engolido areia. Esse colar é herança de família? Você não pode! Não posso? Ele se virou para mim e, pela primeira vez em anos, vi crueldade pura em seus olhos castanhos. Querida Beatriz, acho que você se esquece de quem paga as contas desta casa, de quem mantém seu padrão de vida confortável enquanto você brinca de ser dona de casa. Brinca de ser dona de casa. As palavras ecoaram em minha mente como tiros. Eu havia abandonado minha promissora carreira como advogada criminalista para cuidar de nossa família quando Lucas nasceu prematuro e precisou de cuidados especiais nos primeiros anos de vida. Foi uma decisão conjunta, ou pelo menos era o que eu acreditava na época. Dona Sandra soltou uma risada estridente, aquele som agudo que sempre me causava arrepios. Finalmente meu filho está tomando uma atitude. Eu sempre disse que você era fraca demais para ele, Beatriz. Uma mulher sem ambição, sem brilho próprio. Sem brilho próprio. Interessante como as pessoas reescrevem a história quando lhes convém. Dona Sandra parecia ter esquecido convenientemente que fui eu quem a acolhi em minha casa, quando ela ficou viúva e deprimida, que fui eu quem cuidou dela durante sua cirurgia de quadril, que fui eu quem administrou suas finanças quando ela quase perdeu tudo em um golpe de investimento fraudulento. Odete estendeu o pescoço como um cisne esperando ser adornado, e Pedro, com a delicadeza que há muito não demonstrava comigo, colocou o colar de esmeraldas em seu pescoço. As pedras verdes contrastavam de forma vulgar com sua pele bronzeada artificialmente. "Está perfeito", ela ronronou. E sua voz tinha aquele tom estudado de sedução barata que provavelmente funcionava com homens de meia-idade em crise existencial como meu marido. "Ainda não acabou", Pedro anunciou, voltando à caixa de joias. Desta vez, ele retirou os brincos de diamante que haviam sido meu presente de casamento, dados pela mãe do meu pai, uma mulher que trabalhou a vida inteira como costureira para poder me dar algo de valor no dia mais importante da minha vida.
Enquanto ele colocava os brincos nas orelhas de Odete, algo dentro de mim começou a morrer e renascer ao mesmo tempo. Era como assistir a um incêndio consumir tudo que você ama, mas das cinzas, algo novo e terrível começava a emergir. Não era mais dor o que eu sentia. Era algo mais frio, mais calculado. Aplaudam! Ordenou Dona Sandra, batendo palmas freneticamente. Vamos, Beatriz! Aplauda a felicidade do seu marido. Mostre que você tem pelo menos um pingo de classe e dignidade para aceitar a situação com elegância. Dignidade. Ela ousava falar de dignidade enquanto participava ativamente da humilhação da mãe dos netos dela? Enquanto incentivava o filho a destruir publicamente o casamento e a família que construímos? Pedro se juntou às palmas da mãe e Odete, não querendo ficar de fora, também começou a aplaudir. As joias da minha família tilintando em seu corpo como sinos anunciando minha sentença de morte social. Beatriz, Pedro disse, parando de aplaudir para me encarar. Estamos esperando. Mostre seu apoio. Afinal, você sempre disse que queria me ver feliz, não disse? Levantei-me lentamente da poltrona. Cada movimento era deliberado, medido. Caminhei até o centro da sala, onde eles formavam seu pequeno tribunal de crueldade. Olhei para cada um deles. Pedro com seu sorriso presunçoso, Odete com sua expressão de triunfo mal disfarçado, Dona Sandra com seu olhar de desdém perpétuo. E então eu aplaudi. Uma palma. 2. 3. Lentas, ritmadas, como o badalar de sinos em um funeral. Bravo, eu disse, minha voz surpreendentemente estável. Que performance magnífica! Vocês 3 deveriam considerar uma carreira no teatro. A forma como interpretaram os papéis de traidores desprezíveis foi absolutamente convincente. O sorriso de Pedro vacilou por um momento, mas ele rapidamente o recompôs. Não seja dramática, Beatriz. Estou apenas recompensando quem realmente merece. Recompensando. Repeti a palavra, saboreando cada sílaba como se fosse veneno. Interessante escolha de palavras. Diga-me, Pedro, Odete merece também a aliança de noivado da sua avó? Ou talvez o relógio de ouro do seu pai que você guarda no cofre? Vi um lampejo de algo. Medo? Surpresa? Passar pelos olhos dele. Ele não esperava que eu soubesse sobre o cofre, sobre os outros objetos de valor que ele mantinha escondidos. Mas eu sabia. Eu sabia de muita coisa. O que você está insinuando? Ele perguntou, tentando manter o tom autoritário. Eu não estou insinuando nada, respondi, voltando calmamente para minha poltrona. Estou apenas observando, tomando notas mentais. É fascinante ver como as pessoas revelam seu verdadeiro caráter quando acham que têm todo o poder. Odete se remexeu desconfortavelmente no sofá, as esmeraldas no pescoço parecendo subitamente pesadas demais. Pedro, querido, talvez devêssemos ir. Temos aquela reserva no restaurante? Ah, sim, o La Bernardin, eu disse casualmente. Reserva para 2 pessoas, às 20 horas, mesa 17, com vista para o jardim. A mesma mesa onde ele me pediu em casamento há 16 anos. Que romântico, Odete. Você deve se sentir tão especial sendo a cópia barata de momentos que já foram vividos com profundidade e verdade. Como você sabe sobre a reserva? Pedro perguntou, e agora havia definitivamente um tom de preocupação em sua voz. Meu querido marido, eu disse, cruzando as pernas elegantemente. Você realmente acha que depois de 15 anos de casamento eu não conheço suas senhas? Que eu não tenho acesso aos e-mails da empresa que, deixe-me lembrá-lo, foi construída com o dinheiro do meu pai como investimento inicial? Dona Sandra se levantou abruptamente. Você está nos ameaçando, sua viborinha? Ameaçando. Eu ri, e o som deve ter sido perturbador, porque até Odete se encolheu. Dona Sandra, eu não faço ameaças. Ameaças são para pessoas fracas que precisam de bravatas para se sentirem poderosas. Eu faço promessas. E aqui está minha promessa para vocês 3.
Levantei-me novamente, desta vez caminhando até a janela que dava vista para o jardim, onde eu havia plantado cada flor, cada arbusto, com minhas próprias mãos. Vocês acham que me humilharam hoje? Acham que me quebraram, me diminuíram, me transformaram em nada além de uma espectadora patética da minha própria destruição. Virei-me para encará-los, e algo no meu rosto deve ter mudado porque Pedro deu um passo para trás, inconscientemente colocando-se entre Odete e eu. Mas o que vocês realmente fizeram, continuei, minha voz ganhando uma força que eu não sabia possuir, foi me libertar. Libertaram-me da obrigação de fingir que este casamento ainda tinha salvação. Libertaram-me da necessidade de manter as aparências por uma família que nunca me respeitou. E, mais importante, libertaram-me da mulher fraca que eu fingia ser para proteger egos frágeis. Você não vai fazer nada, Pedro disse, mas sua voz traía incerteza. Você não tem dinheiro próprio, não tem trabalho, não tem nada sem mim. Não tenho nada? Eu repeti, e desta vez meu sorriso foi genuíno. Pedro, meu amor, você realmente deveria ler os contratos que assina. Especialmente aquele contrato pós-nupcial que você assinou há 5 anos, quando teve aquele pequeno problema com a Receita Federal. Lembra? Quando você precisava desesperadamente transferir bens para meu nome para protegê-los? A cor drenou do rosto dele como água descendo por um ralo. Você não... Eu não o quê? Não mantive cópias de tudo? Não documentei cada transferência, cada movimentação financeira suspeita, cada vez que você usou a empresa para lavar dinheiro do seu amigo Carlos? Você está blefando, Odete interveio, sua voz aguda traindo seu nervosismo. Pedro me disse que você era apenas uma dona de casa burra, que não entendia nada de negócios. Oh, Odete, eu disse, virando minha atenção para ela. Você é tão jovem, tão inexperiente. Deixe-me dar-lhe um conselho gratuito. Quando um homem fala mal da esposa para a diamante, ele está revelando exatamente como vai falar de você para a próxima. Mas não se preocupe, querida. Você vai descobrir isso em breve. A próxima? Odete perguntou, olhando para Pedro com alarme. Você não sabia sobre Cláudia? A personal trainer do clube. Ou sobre Fernanda, a corretora de imóveis. Oh, Pedro, você não contou para sua nova joia sobre suas outras conquistas? Pedro estava vermelho agora, as veias do pescoço saltando. Cale a boca, Beatriz! Calar a boca? Eu ri novamente e o som ecoou pela sala como vidro quebrando. Eu fiquei calada por anos, Pedro. Calada quando você chegava tarde fedendo a perfume barato. Calada quando você mentia sobre viagens de negócios que eram escapadas de fim de semana. Calada quando você humilhava minha inteligência na frente dos seus amigos. Mas sabe qual foi seu maior erro? Fiz uma pausa dramática, saboreando o momento como um vinho fino que havia guardado para uma ocasião especial. Seu maior erro foi achar que meu silêncio era fraqueza, quando na verdade era estratégia. Peguei meu telefone celular do bolso e abri um aplicativo. Vejam só, eu tenho aqui gravações muito interessantes. Pedro discutindo com Carlos sobre como mover dinheiro através da empresa. Dona Sandra admitindo que falsificou documentos para conseguir a aposentadoria por invalidez enquanto trabalhava por fora. E Odete? Ah, Odete, você realmente deveria ter cuidado com o que postava nas redes sociais. Aquelas fotos suas em Miami, no mesmo fim de semana que Pedro estava supostamente em uma conferência em São Paulo? Muito esclarecedoras. Você nos gravou? Dona Sandra gritou, seu rosto contorcido de raiva. Gravei? Eu questionei com falsa inocência. Dona Sandra, esta é minha casa. Eu tenho câmeras de segurança em todos os cômodos, exceto banheiros e quartos, por uma questão de privacidade. Tudo perfeitamente legal. Afinal, uma mulher sozinha em casa com crianças precisa se proteger, não é mesmo? Odete se levantou abruptamente, arrancando o colar e os brincos.
Eu não quero mais isso. Pedro, vamos embora daqui. Ah, mas vocês não podem ir ainda, eu disse, bloqueando sutilmente o caminho até a porta. Não terminamos nossa pequena reunião. Sentem-se. Algo no meu tom deve ter sido convincente porque os três, quase como marionetes, voltaram a se sentar. Agora, vamos discutir o futuro, eu disse, voltando a me sentar na minha poltrona como uma rainha em seu trono. Pedro, você vai sair desta casa hoje. Vai levar apenas suas roupas e objetos pessoais. Nada mais. Esta é minha casa também, ele protestou. Não, querido. Esta casa está no meu nome desde aquela situação com a Receita, lembra? Assim como 60% das ações da empresa, o apartamento na praia e os 3 carros na garagem. Você não pode me expulsar da minha própria casa. Posso e vou. A menos, é claro, que você prefira que eu envie aquelas gravações interessantes para as autoridades competentes. Tenho certeza de que a Polícia Federal adoraria saber sobre suas atividades criativas de contabilidade. Pedro estava suando agora, o rosto brilhando sob a luz da tarde que entrava pelas janelas. Você está me chantageando? Chantagem é uma palavra tão feia, eu disse, examinando minhas unhas com desinteresse fingido. Eu prefiro pensar nisso como uma negociação. Você me deu um espetáculo hoje, não foi? Me fez aplaudir minha própria humilhação. Bem, agora é minha vez de dirigir o show. Mamãe não vai aceitar isso. Odete guinchou. Ela é delegada de polícia. Ela vai... Ah, sim, a mãe delegada. Eu a interrompi. Doutora Silvana Monteiro, não é? Chefe da delegacia do 3º Distrito. Seria uma pena se ela descobrisse que a filha está envolvida com um homem casado que está sendo investigado por lavagem de dinheiro. Não seria? Imagino que isso não seria bom para a carreira dela. Odete empalideceu tanto que pensei que fosse desmaiar. Agora! Continuei, levantando-me e caminhando até o bar para servir-me de um copo de vinho. O Chateau Margaux que Pedro estava guardando para uma ocasião especial. Vamos estabelecer algumas regras básicas. Pedro, você tem até às 18 horas para pegar suas coisas e sair. Dona Sandra, você tem até amanhã ao meio-dia para fazer o mesmo. Você não pode me expulsar! Dona Sandra gritou. Eu sou uma idosa. Isso é crime de abandono. Abandono? Eu quase engasguei com o vinho. Senhora tem um apartamento próprio no centro da cidade. Uma aposentadoria que, mesmo sendo fraudulenta, ainda recebe religiosamente e uma conta bancária bem recheada. Não me insulte fingindo ser uma vítima desamparada. E quanto às crianças, Pedro tentou usar sua última carta. Você vai traumatizá-las com um divórcio? Vai privá-las do pai? Traumatizá-las? Minha voz subiu 1/8 pela primeira vez. Você trouxe sua amante para nossa casa, deu a ela as joias da família na nossa sala de estar e está preocupado em traumatizá-las. Lucas já me perguntou 3 vezes este mês por que o pai não janta mais em casa. Sofia desenhou uma figura da família na escola na semana passada e você não estava nela. As crianças já sabem, Pedro. Crianças sempre sabem. Por um momento, vi algo que poderia ser remorso passar pelo rosto dele, mas desapareceu tão rapidamente que poderia ter sido minha imaginação. Quanto ao regime de visitas, continuei retomando minha compostura. Meu advogado entrará em contato. Ah, sim, eu tenho um advogado. Dr. Marcos Bernardes, você se lembra dele, não é? Seu rival da faculdade que agora é um dos melhores advogados de família do estado. Pedro cerrou os punhos. Você planejou tudo isso. Planejei? Eu ri amargamente. Não, Pedro. Eu me preparei. Há uma diferença. Eu não planejei que você fosse um adúltero. Não planejei que sua mãe fosse uma víbora venenosa. Não planejei que você trouxesse sua amante para nossa casa para humilhar-me. Mas eu me preparei para a possibilidade de que o homem que amei pudesse se tornar alguém irreconhecível. Caminhei até a lareira, onde ficavam as fotos de família. Peguei nosso retrato de casamento
Estávamos tão jovens, tão cheios de esperança. Sabe o que é mais triste nisso tudo? Eu teria ficado com você. Apesar das traições, apesar das mentiras, eu teria tentado salvar nosso casamento pelo bem das crianças. Mas você tinha que transformar tudo em um espetáculo. Tinha que esfregar minha suposta insignificância na minha cara. Joguei a foto na lareira apagada. O vidro se estilhaçou com um som que pareceu ecoar por toda a casa. Beatriz! Odete tentou falar, sua voz tremendo. Eu não sabia. Ele disse que vocês estavam separados, que era só questão de papelada. Oh, querida, eu disse, virando-me para ela com algo que poderia quase ser considerado pena. Você não é a vilã aqui. É apenas mais uma vítima da vaidade de um homem de meia idade. Mas você fez suas escolhas. Decidiu acreditar no que era conveniente acreditar. Decidiu ignorar os sinais óbvios. E agora vai ter que viver com as consequências. Que consequências? Ela perguntou, abraçando-se como se sentisse frio. Bem, para começar, aquelas joias que você está segurando são propriedade da família. Se você sair com elas, eu registro queixa por furto. Segundo, aquela promoção que Pedro prometeu a você? Esquece. Ele não vai mais ter poder na empresa para promover ninguém. E terceiro, e mais importante, você agora é a mulher que destruiu um casamento. Essa reputação vai te seguir por muito tempo. Odete começou a chorar, lágrimas gordas escorrendo pelo rosto e borrando sua maquiagem cara. Eu não queria que fosse assim. Ninguém nunca quer, eu disse, minha voz suavizando minimamente. Mas aqui estamos. Dona Sandra, que havia ficado estranhamente quieta, de repente explodiu. Você é uma bruxa, uma manipuladora. Eu sempre soube que você não prestava. Projeção é um mecanismo de defesa fascinante, não é, Dona Sandra? Eu respondi calmamente. Você me acusa de ser exatamente o que você é. Mas deixe-me esclarecer uma coisa. Eu cuidei da senhora por anos. Aguentei seus comentários maldosos, suas críticas constantes, sua interferência no meu casamento. E como você me agradeceu? Participando ativamente da minha humilhação. Eu sou a mãe dele. Eu tenho o direito de querer o melhor para meu filho. Ou melhor? Eu quase gritei. Destruir a família dele é o melhor? Incentivá-lo a trair é o melhor? Que tipo de mãe faz isso? O tipo que sabe que o filho merece mais do que uma mulherzinha sem ambição como você. A temperatura na sala pareceu cair vários graus. Eu me aproximei lentamente de Dona Sandra e ela, instintivamente, se encolheu na cadeira. Mulherzinha sem ambição. Eu repeti, cada palavra saindo como uma navalha. Eu me formei com honras em direito. Passei na OAB em primeiro lugar no estado. Tinha ofertas de 3 dos maiores escritórios do país. Abri mão de tudo isso para cuidar do seu neto quando ele nasceu prematuro. Passei noites em claro no hospital. Aprendi sobre cada medicamento, cada terapia, cada exercício que poderia ajudá-lo. E hoje, Lucas é um menino saudável, inteligente e amoroso. Isso é falta de ambição? Ou é a maior ambição de todas, criar seres humanos decentes em um mundo podre? Dona Sandra abriu a boca para responder, mas eu a silenciei com um gesto. Não terminei, eu disse, minha voz ganhando força. Você fala de ambição como se conhecesse o significado da palavra. Você passou a vida inteira vivendo através dos outros, primeiro do seu marido, depois do seu filho. Nunca construiu nada próprio, nunca conquistou nada por mérito. E tem a audácia de me julgar? Você não sabe nada sobre mim? Ela cuspiu. Não sei? Eu puxei meu telefone novamente. Deixe-me ver. Sandra Ferreira, nascida em 15 de março de 1958. Casou-se aos 18 anos com José Ricardo Ferreira, 15 anos mais velho, dono de uma pequena transportadora. Nunca trabalhou formalmente, exceto por um breve período como vendedora de cosméticos. Após a morte do marido,
Descobri que ele havia deixado enormes dívidas de jogo, o que a senhora escondeu de todos, inclusive do seu filho. Foi quando começou a fraudar a aposentadoria, não foi? O rosto de Dona Sandra passou por várias cores: vermelho, roxo, branco. Como você? Como eu sei? Completei. Porque, ao contrário do que vocês pensam, eu não passei os últimos anos apenas cuidando da casa. Eu observei, aprendi, documentei. Cada vez que vocês me subestimaram, me deram mais poder. Porque o verdadeiro poder não está em gritar mais alto ou bater mais forte, está em conhecer os segredos que as pessoas desesperadamente tentam esconder. Pedro se levantou abruptamente. Chega! Você fez seu show, Beatriz. Você nos assustou. Parabéns! Agora vamos conversar como adultos civilizados. Adultos civilizados? Eu ri, e o som foi quase histérico. Foi muito civilizado da sua parte trazer sua amante para nossa casa. Foi civilizado exigir que eu aplaudisse minha própria humilhação. Foi apenas uma brincadeira que saiu do controle. Ele tentou minimizar. Brincadeira? Minha voz subiu perigosamente. Brincadeira! Peguei um vaso de cristal da mesa lateral, um presente de casamento de minha madrinha, e o joguei contra a parede. Ele explodiu em 1000 pedaços, fazendo Odete gritar e pular do sofá. Vocês destruíram sistematicamente minha dignidade e chamam isso de brincadeira? Eu estava gritando agora, anos de raiva reprimida finalmente encontrando vazão. Vocês pisotearam em tudo que eu construí, em tudo que eu sacrifiquei, e têm a audácia de minimizar? Beatriz, controle-se! Pedro ordenou, usando aquele tom autoritário que costumava me fazer encolher. Mas eu não era mais aquela mulher. Controlar-me? Eu respirei fundo, recuperando minha compostura com esforço visível. Oh, Pedro, eu estive me controlando por anos. Controlando minha raiva quando você me traía. Controlando minha tristeza quando você me ignorava. Controlando meu nojo quando sua mãe me insultava. Mas sabe de uma coisa? Estou cansada de me controlar. Caminhei até a escrivaninha onde guardava documentos importantes e peguei uma pasta que havia preparado semanas atrás, quando percebi que este dia inevitavelmente chegaria. Aqui estão os papéis do divórcio, disse, jogando a pasta na mesa de centro. Já estão preenchidos. Você só precisa assinar. Pedro olhou para os papéis como se fossem cobras venenosas. Eu não vou assinar nada sem meu advogado. Claro que não vai, eu disse, sentando-me novamente. Mas deixe-me explicar o que acontece se você decidir complicar as coisas. Primeiro, eu vou registrar queixa criminal por apropriação indébita e falsidade ideológica relacionadas às irregularidades na empresa. Segundo, vou solicitar uma medida protetiva alegando violência psicológica e patrimonial. E antes que você proteste, tenho provas em vídeo de você dando meus bens para sua amante contra minha vontade explícita. Terceiro, vou acionar a cláusula do contrato pós-nupcial que prevê que, em caso de adultério comprovado, você perde direito a qualquer partilha de bens. Você não faria isso, ele disse, mas sua voz não tinha convicção. Teste-me, eu desafiei, meus olhos fixos nos dele. Por favor, Pedro, me dê uma desculpa para destruir você completamente, porque depois do que aconteceu hoje, seria um prazer. Odete, que havia ficado quieta por um tempo, de repente se levantou. Eu vou embora. Pedro, me leva daqui. Espera, Odete, ele disse, dividido entre manter a fachada de controle e cuidar da amante. Não, ela disse, já caminhando em direção à porta. Isso é loucura. Você disse que ela era uma mulher simples, que não daria trabalho. Você mentiu para mim sobre tudo. Odete, querida, vamos conversar lá fora. Pedro tentou segui-la, mas eu o interrompi. Pedro, você sai desta casa agora e não volta. Suas coisas estarão embaladas e na garagem amanhã ao meio-dia. Qualquer tentativa de entrar na casa sem minha permissão
será considerada invasão de domicílio. Você não pode fazer isso! Dona Sandra gritou novamente. Senhora! Eu me virei para ela, exausta de repente. Eu posso fazer muito mais do que isso. Posso expor cada segredo sujo desta família. Posso arrastar o nome Ferreira pela lama de tal forma que vocês não vão conseguir mostrar a cara nesta cidade nunca mais. Mas sabe por que eu não vou fazer isso? Por causa dos meus filhos. Eles não merecem carregar o peso dos pecados do pai e da avó. Então você vai usar as crianças como arma? Pedro acusou. Não, eu disse firmemente. Eu vou protegê-las de vocês. Há uma diferença fundamental. Vocês são adultos que fizeram escolhas conscientes de me machucar. Lucas e Sofia são crianças inocentes que não pediram para nascer no meio deste circo de horrores. Odete já havia saído, o som de seus saltos altos ecoando no corredor. Pedro olhou entre mim e a porta, claramente dividido. Vá, eu disse, fazendo um gesto dismissivo. Corra atrás dela. É o que você faz de melhor, não é? Correr atrás do próximo troféu, da próxima conquista, da próxima ilusão de juventude. Isso não vai ficar assim, ele ameaçou, finalmente caminhando em direção à porta. Não, não vai, concordei. Vai ficar muito pior para você se não cooperar. Ah, e Pedro, aquele dinheiro que você tem escondido nas Ilhas Cayman, o que você acha que acontece quando a Receita Federal recebe uma denúncia anônima com números de conta e tudo? Ele parou na porta, o rosto perdendo toda a cor. Você não sabe sobre... Conta número 458-9237 no Banco Internacional de Grand Cayman. Aproximadamente 3 milhões e meio de dólares, última vez que chequei. Deveria ter sido mais cuidadoso com seus extratos bancários, querido. Pedro saiu batendo a porta com tanta força que os quadros na parede tremeram. Ficamos apenas Dona Sandra e eu, duas mulheres que um dia fingiram ser família. Você destruiu meu filho, ela disse, lágrimas finalmente escorrendo por seu rosto. Não, Dona Sandra, eu disse suavemente. Ele se destruiu. Você ajudou. Eu apenas recusei continuar sendo a vítima voluntária. O que vou dizer para as minhas amigas? Parar família? A verdade, talvez? Sugeri. Ou continuem mentindo. Não é mais problema meu. Ela se levantou com dificuldade, parecendo ter envelhecido 10 anos nos últimos 30 minutos. Você vai se arrepender disso. Sabe, Dona Sandra, eu disse, servindo-me de mais vinho. Eu já me arrependo de muita coisa. Me arrependo de ter sacrificado minha carreira. Me arrependo de ter acreditado em promessas vazias. Me arrependo de ter permitido que vocês me diminuíssem por tanto tempo. Mas me libertar de vocês? Disso eu nunca vou me arrepender. Ela saiu sem dizer mais nada, deixando-me sozinha na sala que havia sido palco de minha humilhação e minha redenção. Olhei ao redor. Para os cacos do vaso no chão, para a foto quebrada na lareira, para a caixa de joias vazia no sofá. Era uma bagunça, mas era minha bagunça. Pela primeira vez em anos, tudo nesta casa era verdadeiramente meu. Peguei meu telefone e disquei um número que havia memorizado, mas nunca usado. Dr. Bernardes. É Beatriz Ferreira. Sim, está na hora. Por favor, protocole os papéis amanhã de manhã. Todos eles. Desliguei e me permiti um momento de fraqueza. As lágrimas vieram então, quentes e abundantes, lavando anos de dor acumulada. Chorei pelo amor perdido, pelos sonhos destruídos, pela mulher que eu havia sido e que nunca mais seria. Mas, quando as lágrimas secaram, algo novo nasceu. Não era mais a Beatriz submissa, a esposa dedicada, a nora obediente. Era alguém mais forte, mais afiada, mais perigosa. O telefone tocou. Era o número da escola. Senhora Ferreira, aqui é da secretaria do colégio. Seus filhos estão prontos para serem buscados. Obrigada. Estarei aí em 15 minutos. Levantei-me, ajeitei minha roupa, retoquei a maquiagem. Meus filhos precisavam de mim inteira,
não dos pedaços que sobraram após o massacre emocional. Enquanto pegava as chaves do carro, meu telefone vibrou com uma mensagem de Pedro. Você vai pagar por isso. Respondi com apenas uma palavra. Improvável. Dirigi até a escola com as janelas abertas, deixando o vento bagunçar meu cabelo, que sempre mantive impecavelmente arrumado para agradar um marido que não merecia nem meus piores dias. Lucas e Sofia entraram no carro com suas mochilas coloridas e sorrisos inocentes. Mãe, você está diferente, Sofia observou com aquela perspicácia assustadora das crianças. Diferente como, meu amor? Mas brilhante, ela disse após pensar um pouco. Lucas, sempre mais reservado, apenas segurou minha mão. Pai não vai jantar em casa de novo hoje. Não, querido. Na verdade, precisamos conversar sobre algumas mudanças. Ele não vai mais morar com a gente, né? Lucas perguntou, sua voz pequena, mas resignada. Parei o carro no acostamento e me virei para encará-los. Como você sabe? A gente escuta as brigas, mãe, Sofia disse. E vovó Sandra sempre fala mal da senhora quando acha que não estamos ouvindo. Meu coração se partiu um pouco mais. Sinto muito que vocês tenham que passar por isso. Não é culpa sua, Lucas disse com uma maturidade que não deveria ter aos 12 anos. Pai escolheu. Segurei as mãos dos dois. Vamos passar por mudanças, mas quero que saibam que meu amor por vocês nunca vai mudar. Vocês são minha prioridade. Sempre foram e sempre serão. A gente sabe, mãe, Sofia disse, me abraçando desajeitadamente por cima do console do carro. Você é a melhor mãe do mundo. Dirigi para casa com o coração mais leve. Sim, havia destruído meu casamento de forma espetacular. Sim, havia queimado pontes que nunca poderiam ser reconstruídas. Mas também havia me libertado. E mais importante, havia mostrado aos meus filhos que ninguém tem o direito de nos diminuir, de nos humilhar, de nos transformar em plateia de nossa própria destruição. Quando chegamos em casa, Lucas e Sofia correram para seus quartos para trocar de roupa e fazer lição de casa. Eu fiquei na cozinha, preparando o jantar. Algo que sempre me deu prazer e que Pedro constantemente menosprezava como trabalho de empregada. Enquanto picava os vegetais, pensei em tudo o que havia acontecido. A cena na sala de estar parecia um pesadelo distante, algo saído de uma peça de teatro ruim. Mas os cacos do vaso ainda estavam no chão, prova de que havia sido real. Meu telefone tocou novamente. Era um número desconhecido. Beatriz? A voz feminina do outro lado era hesitante. Sim? Aqui é Odete. Eu queria pedir desculpas. Fiquei em silêncio por um momento, surpresa pela ligação. Eu não sabia, ela continuou. Sobre as crianças, sobre o histórico de vocês, sobre as outras mulheres. Ele me fez acreditar que você era diferente do que você é. Odete, eu disse calmamente. Você é jovem e cometeu um erro. Aprenda com ele. Não deixe que homens como Pedro destruam sua vida como ele tentou destruir a minha. Você é muito mais forte do que eu imaginava, ela disse, e havia genuína admiração em sua voz. Todas nós somos, Odete. Às vezes, só precisamos ser empurradas ao limite para descobrir isso. Eu devolvi as joias, deixei com o porteiro do prédio dele. Obrigada. Beatriz? Tome cuidado. Pedro está furioso. Ele e a mãe dele estão planejando algo. Eu sei, mas obrigada pelo aviso. Desliguei e voltei a preparar o jantar. Pedro e Dona Sandra podiam planejar o que quisessem. Eu tinha a verdade, as provas e, mais importante, a determinação de nunca mais me curvar perante a crueldade deles. Os dias seguintes foram um turbilhão de advogados, papelada e mudanças. Pedro tentou de tudo: ameaças, chantagem emocional, até mesmo uma tentativa patética de sedução. Nada funcionou. Eu havia construído uma muralha impenetrável de evidências e determinação.
Dona Sandra espalhou mentiras sobre mim por toda a cidade, pintando-me como uma mulher calculista e cruel que havia destruído seu pobre filho. Mas as pessoas não são idiotas. Muitos haviam testemunhado o comportamento de Pedro ao longo dos anos, seus casos mal disfarçados, seu tratamento desdenhoso comigo em público. Uma tarde, 2 semanas após o confronto, recebi uma visita inesperada. Era Cláudia, a personal trainer que havia sido uma das amantes de Pedro. Beatriz, ela disse, claramente desconfortável. Eu sei que não tenho o direito de estar aqui, mas precisava falar com você. Convidei-a para entrar, mais por curiosidade do que por cortesia. Eu queria pedir desculpas, ela disse, sentando-se na mesma poltrona onde eu havia assistido minha humilhação. E avisar você. Pedro está tentando esconder dinheiro, movendo fundos para contas em nome de laranjas. Como você sabe disso? Porque ele tentou usar meu nome, ela disse com um sorriso amargo. Aparentemente, ele acha que todas as mulheres são idiotas manipuláveis. Dei-lhe as informações do meu advogado. Cada aliada inesperada era bem-vinda nesta guerra. O divórcio foi finalizado em tempo recorde. Pedro, confrontado com as evidências esmagadoras de suas fraudes fiscais e ameaçado com processos criminais, aceitou meus termos. Fiquei com a casa, a custódia das crianças, uma pensão generosa e, mais importante, minha dignidade restaurada. Dona Sandra teve que deixar a cidade depois que sua fraude na aposentadoria foi exposta por uma denúncia anônima. Ela se mudou para o interior, para a casa de uma prima distante, de onde ainda manda mensagens odiosas que eu simplesmente ignoro. Odete, surpreendentemente, virou uma aliada improvável. Ela testemunhou a meu favor no divórcio, confirmando o padrão predatório de Pedro. Última vez que soube, ela estava fazendo terapia e havia voltado para a faculdade para terminar seu curso de psicologia. 6 meses depois, eu estava no jardim que havia cultivado com tanto carinho, observando Lucas e Sofia brincarem com o novo cachorro que havíamos adotado, algo que Pedro nunca havia permitido, porque dava muito trabalho. Meu telefone tocou. Era Marcos, meu advogado, que havia se tornado um amigo próximo durante todo o processo. Beatriz, tenho boas notícias. Pedro aceitou aumentar a pensão das crianças em troca de não prosseguirmos com o processo criminal. Ótimo, eu disse, sorrindo enquanto Sofia tentava ensinar o cachorro a dar a pata. E tem mais, ele continuou. Recebi uma proposta do meu escritório. Estamos precisando de uma advogada especializada em direito de família. Alguém que entenda não apenas a lei, mas a complexidade humana destes casos. Interessada? Olhei para meus filhos, felizes e livres, no jardim da casa que agora era verdadeiramente nosso lar. Muito interessada, respondi. A vida havia me dado uma segunda chance e, desta vez, eu não a desperdiçaria tentando agradar pessoas que não mereciam nem meu pior, quanto mais meu melhor. Naquela tarde fatídica, eles haviam exigido que eu aplaudisse minha própria destruição. Ao invés disso, aplaudi meu renascimento. E o som daquelas palmas lentas e deliberadas ainda deve ecoar nos pesadelos deles, lembrando-os do dia em que subestimaram uma mulher que havia sido forjada no fogo de sua própria resiliência. Vocês acharam que haviam me quebrado, mas vocês apenas me libertaram. E uma mulher livre é a coisa mais perigosa do mundo, especialmente quando ela conhece todos os seus segredos e não tem mais nada a perder. A vingança, dizem, é um prato que se come frio. Mas eu discordo. A vingança não é um prato. É um banquete de 7 pratos, servido com o melhor vinho, saboreado lentamente enquanto seus inimigos engasgam com as migalhas de suas próprias mentiras. E eu? Eu me tornei uma chefe magistral nesta arte culinária particular. Hoje, 3 anos depois, sou sócia do escritório de advocacia. Especializo-me em casos de mulheres que, como eu, foram diminuídas, humilhadas, descartadas.
Ajudo-as a encontrar sua voz, sua força, sua capacidade de revidar. Pedro ainda tenta, ocasionalmente, perturbar nossa paz. Processa para reduzir a pensão, inventa histórias sobre alienação parental, tenta manipular as crianças durante suas raras visitas. Mas Lucas e Sofia são inteligentes. Eles veem através das mentiras, reconhecem as manipulações. Mãe, Lucas me disse recentemente, agora com 15 anos e mais alto que eu, obrigado por ter sido forte naquele dia, por não ter deixado eles te destruírem. Como você sabe sobre aquele dia? Perguntei surpresa. Vovó Sandra contou sua versão quando fomos visitá-la no aniversário do pai. Mas eu sei que ela mente. Você nunca seria cruel sem motivo. Abracei meu filho, este jovem homem que estava aprendendo o que significa respeitar as mulheres, observando as consequências do desrespeito. Sofia, agora com 12 anos, é feroz em sua lealdade. Quando uma colega de escola tentou espalhar fofocas sobre nosso divórcio, Sofia respondeu com uma maturidade impressionante. Minha mãe me ensinou que quando alguém tenta te diminuir em público, é porque se sente pequeno em privado. Sua opinião sobre minha família diz mais sobre você do que sobre nós. São estes momentos que me confirmam que fiz a escolha certa. Não a escolha fácil, mas a certa. Às vezes, tarde da noite, quando a casa está silenciosa e as memórias insistem em visitar, eu penso naquele dia. Não com amargura, mas com gratidão. Gratidão por ter sido empurrada ao meu limite, porque foi lá que descobri que não tinha limites. Gratidão pela crueldade deles, porque ela me libertou da prisão dourada da submissão. Gratidão até pela humilhação pública, porque ela me ensinou que a opinião dos outros só tem o poder que permitimos que tenha. Eles exigiram palmas, e eu lhes dei. Mas cada palma foi um prego no caixão do casamento falido, cada som um lembrete de que subestimar uma mulher silenciosa é o erro mais perigoso que alguém pode cometer. Porque o silêncio não é vazio. O silêncio é onde planejamos nossa ascensão, enquanto vocês celebram prematuramente nossa queda. E quando finalmente falamos, quando finalmente agimos, o som é ensurdecedor. Vocês nunca mais vão tocar no que é meu. Não minhas joias, não minha dignidade, não minha paz, não meu futuro. Vocês tiveram sua chance de me quebrar e falharam espetacularmente. Agora, observem de longe enquanto eu construo um império sobre as ruínas que vocês deixaram para trás. Esta é minha história. Esta é minha verdade. Esta é minha vingança. Viver bem, plenamente, livre da toxicidade que vocês chamavam de amor. E toda vez que vocês lembrarem daquele dia, daquelas palmas lentas e deliberadas, saibam que aquele foi o som da sua derrota e do meu renascimento. Gostou do vídeo? Deixe seu like, se inscreva, ative o sininho e compartilhe. Obrigado por fazer parte da nossa comunidade. Até o próximo vídeo.